Bom dia, glória a Deus. Manhã de domingo, estamos nos reunindo virtualmente, mas eu creio que somente mais esse domingo e o próximo. Depois, provavelmente, a gente já vamos voltar para os nossos cultos presenciais, inclusive com o harpa e taça também, mas a gente já quer voltar com a salinha das crianças e por isso que nós precisamos de 2 semanas para irmos atrás de professores. Então você tem um pouquinho mais de paciência. Eu sei que você está com saudade, eu estou com muita saudade dos nossos cultos. Não é fácil para mim estar aqui numa sala fechada, gravando isso para você. Isso não me traz nenhum tipo de satisfação, mas é um meio, graças a Deus, glória a Deus, por termos essa maneira de ainda termos um tipo de comunicação e eu possa compartilhar com vocês as coisas que Deus tem colocado no meu coração. Eu queria começar impetrando sobre vocês a bênção do Shalom. A bênção do Príncipe da Paz. Que você tenha o Shalom de Deus na sua casa, no seu trabalho, nos seus afazeres. A paz, ela está relacionada ao Messias. A paz é concernente ao Messias, o Príncipe da Paz. Que você comece essa semana, nesse dia de hoje, recebendo a paz do Senhor Jesus. Receba a paz. Receba a paz sobre os teus conflitos. A paz que desfaz toda dúvida, todo questionamento, toda preocupação. Receba a paz que te centraliza, que te coloca de volta na posição que Deus tem para você, que Deus te colocou. Receba a paz que restaura relacionamentos, que traz saúde, que traz prosperidade. Em nome de Jesus. Amém. Eu tenho uma palavra para a sua vida e eu quero compartilhar ela com você. Cadê o cordeiro? Essa é uma pergunta que ficou ecoando por muitos séculos, por milênios até. E é sobre isso que eu quero falar com você hoje. Cadê o cordeiro? A Bíblia fala sobre os homens, mas a Bíblia não é a respeito dos homens. A Bíblia fala sobre os sacerdotes, os ministros e os profetas, mas a Bíblia não é a respeito deles. A Bíblia fala sobre Israel, mas também não é a respeito de Israel. A Bíblia fala dos anjos, mas não é a respeito dos anjos. A Bíblia inclusive fala do céu e do inferno, mas a Bíblia não é a respeito deles. A Bíblia fala da vida eterna, mas não é o cerne da Bíblia, não é o principal. A Bíblia toda é a respeito de Jesus. A Bíblia toda é a respeito de Jesus. Ela toda aponta para Ele. Não há como ler a Bíblia sem ser direcionado para o Senhor Jesus. Eu conheci pessoas que liam a Bíblia todos os dias e não tinham nenhum tipo de relacionamento com Ele. Liam a Bíblia como um livro de história, um livro de geografia, um livro até de religião.
E isso que eu quero compartilhar com vocês nessa manhã. Vamos começar lendo Gênesis 22, de 6 a 8. Esse é um texto tremendamente conhecido, muitos filmes já foram feitos, poemas, canções foram compostas, uma enormidade de livros descrevendo, dissertando, ruminando o que aconteceu, porque é um fato tremendo, e eu quero compartilhar um pouquinho mais com você nessa manhã. Abraão pôs a lenha para o holocausto nos ombros de Isaque. Lembre-se que a madeira também foi colocada nas costas do Senhor Jesus, o madeiro ou a madeira onde ele seria sacrificado. Há muita similaridade entre Isaque e Jesus. Colocou a lenha ou a madeira ou o madeiro do holocausto nos ombros de Isaque, e ele próprio levou o fogo e a faca. Eu aqui também vejo uma similaridade tremenda, porque Jesus levando o madeiro nos seus ombros, levando a espada da palavra, levando o fogo do Espírito Santo, e você vê Isaque da mesma forma levando o madeiro ou a madeira, o fogo e a faca. Enquanto os dois caminhavam juntos, Isaque se virou para Abraão e disse: Pai. Sim, meu filho, respondeu Abraão. Nós temos fogo e lenha, disse Isaque. Mas cadê o cordeiro para o holocausto? Deus providenciará o cordeiro para o holocausto, meu filho, respondeu Abraão. E continuaram a caminhar juntos. Isso é uma coisa tremenda. Deus tinha ordenado a Abraão a ir sacrificar o seu filho num dos montes de Moriá. Eles caminharam 2 dias, Abraão, Isaque e os servos de Abraão. Nesses 2 dias, Abraão foi pensando em algo que não fazia sentido. Porque aquela ordem de Deus de matar Isaque era completamente contrária a tudo que Deus já tinha tratado com Abraão. Suas promessas, suas alianças, seus pactos, suas declarações. Não fazia sentido. Mas tenho que obedecer. Eu primeiro obedeço para depois entender. Nós primeiro queremos entender para depois obedecer. Abraão é o pai da fé, porque ele creu, ele obedeceu sem entender. Só foi entender depois. E ele chega para fazer o sacrifício do seu filho. E é interessante que quando ele deixa os servos no pé do monte, ele diz assim: olha, vocês fiquem aqui, que eu e o menino iremos e voltaremos. Uau! Que declaração é essa? É que ele tinha certeza que mesmo que o filho fosse sacrificado, Deus teria poder e atuaria para que o menino fosse ressuscitado. E olha que é uma posição de fé mesmo, porque ele não tinha nenhum tipo de exemplo, ele nunca soube, nunca viu ninguém ser ressuscitado. E ele vai. Olha, o texto continua. Mas o anjo do Senhor, desculpa, eu tenho que interromper, eu sei que eu já expliquei isso muitas vezes, mas nós não estamos ministrando só para você da igreja. Tem pessoas que hoje pela primeira vez estão nos assistindo. Então, ele chega e o anjo do Senhor faz uma intervenção. Na hora de que estava tudo prontinho, o altar já estava pronto, a lenha já estava no lugar,
O menino já estava sobre o altar, Abraão já estava com o cutelo, com a faca pronta para sacrificar o seu filho. E o anjo do Senhor aparece. Todas as vezes que o anjo do Senhor é citado no Velho Testamento, como agora, está falando de Jesus. Porque o povo, eles não sabiam que Deus tinha um filho. Eles sabiam que Deus tinha um Espírito Santo, que às vezes, em algumas oportunidades, atuava. Mas eles não sabiam que Deus tinha um filho. E Jesus, em várias situações do Velho Testamento, ele se apresenta como o anjo do Senhor. E agora aqui é muito interessante que ele aparece intervindo e ele diz com uma voz bem forte, o texto está dizendo assim que o anjo do Senhor bradou, gritou desde os céus e disse: Abraão, Abraão! E ele disse: eis-me aqui. Então o anjo do Senhor disse: não estendas a tua mão sobre o moço e não lhe faças nada, porquanto agora sei que temeis a Deus e não me negaste o teu filho. Olha que interessante, o Senhor Jesus falando que eu sei que temes a Deus, não falou que me temes, mas diz: não me negaste teu filho. Ou seja, o sacrifício de Isaac estava relacionado com o filho e não com o pai. Tem mais coisa. Quer ver que interessante? Então levantou Abraão os seus olhos e olhou, e eis um carneiro detrás dele, travado pelas suas pontas. Aqui eu preciso falar alguma coisa com você, porque a Bíblia, quando ela fala de pontas, ela está falando de chifres. Quando você lê a respeito do altar do tabernáculo, fala que tinha pontas em cada um dos cantos, mas o texto original no hebraico fala chifres, porque chifre é sinônimo de poder e de autoridade. E esse carneiro estava preso pelos chifres. E foi Abrão e tomou o carneiro e ofereceu-o em holocausto em lugar de seu filho. Agora aqui a gente começa a entrar num território forte. Porque a gente está acostumado a pregar e até acostumado a ouvir a respeito de que havia um cordeiro que foi usado no sacrifício para substituir Isaac. Mas o texto fala carneiro. Carneiro não é a mesma coisa de cordeiro. Vamos ver? Qual que é a diferença? Essa é a ovelha. A ovelha é a fêmea, é a reprodutora. Quando Jesus fala sobre nós, ele nos chama de ovelhas, porque nós cedemos aquilo que é concernente à ovelha. Nós cedemos a nossa lã e nós reproduzimos. A ovelha, ela precisa ceder aquilo que ela gera. Se ela reter, ela vai encher de carrapicho, de carrapato, de uma série de parasitas. Então ela precisa ceder, ela precisa doar, entregar aquilo que ela produz. A ovelha gera a lã produz aquecimento. E além de ser dócil, mas a ovelha é a fêmea. O carneiro é o macho. Ele tem o chifre, a ovelha não tem chifre. O carneiro tem o chifre, com poder e autoridade. E o filho é cordeiro. Então tem a ovelha mãe, o carneiro pai e o cordeiro filho.
Entenda isso. E no texto nós vimos que foi usado, que apareceu lá, preso pelos chifres, um carneiro, não um cordeiro. O que eu entendo nisso? É que quem estava sendo simbolizado ali naquele sacrifício era o pai e não o filho. Sabe por que eu estou dizendo isso? Porque no sacrifício de Jesus Cristo na cruz, até mesmo antes, na preparação, algumas horas antes, o Senhor Jesus entrou num estado terrível, porque ele sentiu que Deus tinha se afastado. E ele diz: meu pai, por que me desamparaste? Porque no sacrifício do filho, o pai sofreu mais do que o filho. Digo mais, se o pai não tivesse o filho, o pai se sacrificaria para a nossa salvação. Tamanho o amor desse pai por nós, por você. Eu não estou dizendo que o pai morreu na cruz, apesar dos três serem um. Mas ali, no sacrifício de Isaac, já há uma demonstração de que o pai estava envolvido no sacrifício substitutivo. E uma coisa que eu preciso chamar a tua atenção para isso é que o anjo do Senhor fala para Abraão: não faça nada a seu filho. Eu acho que aquela conversa deve ter até se estendido um pouco mais. Se não se estendeu, vamos poetizar isso de uma forma segura. Eu acredito que o anjo falou para o filho, falou para Isaac: Isaac, teu pai não quer te fazer mal. Teu pai te ama. Teu pai não quer nada de mal para você. O teu pai quer o melhor do universo, o melhor do mundo para você. Assim penso eu. Isaías, capítulo 53, 4 a 7, Isaías diz o seguinte: verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido, mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Todos nós andamos desgarrados como ovelhas. Cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido, mas não abriu a sua boca, como um cordeiro. Olha, nesse texto está falando que nós, como ovelhas, e fala de Jesus como um cordeiro. O cordeiro mudo, que não abriu a sua boca. Ele foi levado ao matadouro e, como a ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. É muito forte isso aqui, porque a ovelha, ela é calada. A ovelha não murmura, a ovelha não reclama, a ovelha não julga, a ovelha não maldiz, a ovelha não fala contra ninguém. A ovelha é muda. Ela deve ser muda. Não, pastor, mas você está misturando. É porque nós temos que seguir o exemplo do cordeiro, que foi levado para o matadouro e não abriu a sua boca, como um cordeiro. A igreja de ovelhas que precisam se comportar como cordeiros. Vamos seguir. Evangelho de João,
capítulo 1, 19 a 23. E esse é o testemunho de João Batista, quando os judeus mandaram de Jerusalém sacerdotes e levitas. Olha que legal isso aqui. Os religiosos queriam saber a respeito de João Batista, do Messias, e ele mandou para lá os pregadores, os sacerdotes, os ministradores e os levitas, os músicos, o pessoal que trabalhava no templo. São bons investigadores. Somos bons investigadores. Quando os judeus mandaram para Jerusalém sacerdotes e levitas para que lhe perguntassem: quem és tu? E confessou e não negou. João Batista confessou: eu não sou o Cristo, eu não sou o Messias, eu não sou o Cordeiro. E perguntaram-lhe então: quem és, pois? És tu Elias? Disse: não sou. És tu o profeta? E és, pois? És tu Elias? Não sou. Profeta também não sou. Então, quem és? Para que demos resposta àqueles que nos enviaram. Que dizes de ti mesmo? João Batista disse: eu sou a voz do que clama no deserto. Endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. E os que tinham sido enviados eram dos fariseus, e perguntaram-lhe e disseram: por que você batiza, se você não é o Cristo, nem Elias e nem o profeta? João respondeu-lhes dizendo: eu batizo com água, mas no meio de vós já está aqui. Está aqui. Vocês ainda não conhecem, mas ele já está aqui. Este é aquele que vem após mim, que foi antes de mim, do qual eu não sou digno de desatar as sandálias, as correias das suas sandálias. É interessante que João Batista era primo de Jesus. João Batista nasceu primeiro. João Batista era mais velho que Jesus, 6 meses. Mas ele fala que Jesus era antes dele. Essas coisas aconteceram em Betânia, do outro lado do Jordão, onde João estava batizando. No dia seguinte, olha, depois dessa conversa, no dia seguinte, João viu a Jesus que vinha para ele e disse: ei, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Este é aquele do qual eu disse que após mim vem um homem que foi antes de mim, porque já era primeiro do que eu. Eu não o conhecia, mas para que ele fosse manifestado a Israel, vim eu, por isso batizando com água. Eles eram primos, mas como moravam longe, não se conheceram. Mas João Batista sabia perfeitamente qual que era o papel de um e do outro. E ele disse: ei, o Cordeiro está no nosso meio. Vocês se lembram da profecia de Isaías, que a virgem daria à luz a um filho, e esse filho se chamaria Emanuel? Pois é, o Cordeiro está entre nós. O Cordeiro está entre nós. Porque quando se pergunta: cadê o Messias? Onde está o Messias? A pergunta é: cadê o Cordeiro? Cadê o Remidor? Cadê o Salvador? Cadê aquele que vai nos tirar dessa situação? Que vai mudar a nossa terra, que vai mudar o nosso destino, que vai mudar a nossa casa. Olha que interessante, Apocalipse 13, 8 e 9 diz assim, falando do tempo do Apocalipse, das pessoas que adoravam a besta, aquelas figuras tremendas que aparecem no Apocalipse, e João esclarece o seguinte: e adoraram os que habitam na terra,
Esses adoradores, cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro. O Cordeiro tem um livro da vida. Que esse Cordeiro foi morto desde a fundação do mundo. E João diz assim, se alguém tem ouvidos, ouça. Meu Deus. Esse Cordeiro que foi morto desde a fundação do universo. Não foi há quase 2000 anos atrás. Ou seja, o plano da salvação não foi um plano B que Deus executou para dar uma remendada na situação. Isso já estava pronto. Deus já sabia que o homem não suportaria a perfeição, que o homem pecaria e que a coisa ia complicar. Mas o homem estava no plano de Deus e Deus segue com o seu plano. Mesmo que durante o seu plano algumas coisas aconteçam de forma errada. O plano de Deus é perfeito e ele continua na sua vida e na minha vida. As coisas imperfeitas que acontecem conosco não desestabiliza Deus, não estraga o plano de Deus. Continua o plano de Deus funcionando e operando sobre a nossa vida e nós vamos cumprir o plano de Deus. Então esse Cordeiro, ele é antes de Adão e Eva. João 5,39, Jesus falando lá com os religiosos, ele diz assim, examinai as Escrituras, porque vós cuidais ter nela a vida eterna, e são elas que testificam de mim. Jesus dá uma chamada neles, porque eles examinavam as Escrituras, porque eles julgavam que tinha nela vida eterna. Mas eles não entendiam nada de vida eterna. Eles não sabiam, inclusive, que havia vida eterna, que quem morria ia para o céu, que poderia ter uma vida no céu. Eles achavam que chegava na sepultura, acabou. Não há nenhum texto deles desejando a vida eterna, mas eles examinavam a Escritura e eles falavam assim, deve ter vida eterna aqui nas Escrituras, mas eles não encontravam. E Jesus falou assim, essas Escrituras que vocês examinam, procurando a vida eterna, essas Escrituras, todas elas testificam de mim, elas falam de mim, elas apontam para mim. Olha que coisa interessante, Jesus em cada livro da Bíblia. Em Gênesis, ele é a semente da mulher. Em Êxodo, ele é o cordeiro pascal. Levítico, ele é o sumo sacerdote, o bode expiatório que leva o pecado dos homens para o deserto. Em Números, ele é a nuvem durante o dia e a coluna de fogo durante a noite. E é a rocha de Meribá ferida para liberar água para o povo sedento poder beber. Em Deuteronômio, ele é a cidade de nosso refúgio e o profeta semelhante a Moisés. Em Josué, ele é o príncipe do exército do Senhor e o tecido vermelho na janela de Raabe. Em Juízes, ele é o nosso juiz e o anjo que conforta Gideão. Em Rute, ele é o nosso parente remidor. Em 1 Samuel, ele é o nosso profeta confiável. Em 2 Samuel, é o nosso Ebenezer, aquele que nos socorre. Em 1 e 2 Reis, ele é o nosso soberano. Em 1 Crônicas, ele é o nosso legislador. Em 2 Crônicas, ele é as colunas de sustentação do Templo de Salomão. Em Esdras, ele é o escriba fiel e o que nos ensina a lei de Deus. Em Neemias, ele é o reconstrutor das muralhas caídas da nossa vida. Em Ester, ele é o socorro que vem de outra parte para o povo de Deus. Em Jó, ele é o Redentor que vive para sempre e já se levantou sobre a terra. Em Salmos, ele é o nosso pastor, o cântico dos nossos lábios. Em Provérbios, ele é a sabedoria de Deus. Em Eclesiastes, ele é o pregador. Em Cânticos, ele é o belo noivo, o amado da nossa alma. Em Isaías, ele é o maravilhoso, o conselheiro, o Deus forte, o príncipe da paz, o Pai da eternidade e o Emanuel. Em Jeremias, o renovo justo e nossa justiça. Em Lamentações, ele é o nosso profeta que chora.
Em Ezequiel, ele é a água purificadora que jorra do altar de Deus para a nossa vida. Em Daniel, ele é o quarto homem na fornalha. Em Oséias, ele é o amor sempre fiel. Em Joel, ele é o batizador com o Espírito Santo e com fogo. Em Amós, ele é o que carrega os nossos fardos e o rei que reinará sobre o monte santo de Sião. Em Obadias, ele é o leão que brame e a terra treme. Em Jonas, ele é o pregador que leva a palavra pelo mundo. Em Miqueias, ele é o mensageiro dos pés formosos e o salvador poderoso com as vestes salpicadas de sangue. Em Naum, ele é o vingador, aquele que se levanta e a terra treme e as rochas se dissolvem. Em Abacuque, ele é a torre de vigia, orando sempre pelo avivamento. Em Sofonias, aquele que reinará em Israel, o Senhor poderoso para salvar. Em Ageu, ele é a glória da primeira e da segunda casa, o restaurador da nossa herança perdida. Em Zacarias, ele é a nossa fonte, aquele que pisará no monte Sião e o monte rachará de uma parte à outra. Em Malaquias, ele é o sol da justiça e trará cura em suas asas. Este é o Jesus em todo o Velho Testamento. Não vou falar sobre o Novo, porque Jesus, quando falou para os judeus, não havia o Novo Testamento. Ele falou assim: examinais as Escrituras, porque são elas que testificam de mim. Olha o caso dos magos, para vocês terem uma ideia. E tendo nascido Jesus em Belém da Judéia, no tempo do rei Herodes, eis que uns magos vieram do Oriente a Jerusalém e perguntaram: onde está aquele que é nascido rei dos judeus? O que eles estavam perguntando? Cadê o Cordeiro? Cadê o Salvador? Cadê o Redentor, o Remidor? E interessante que eles tiveram uma conversa com Herodes, e Herodes quis saber os detalhes e tudo, e disse o seguinte: olha, vocês vão, descubram onde está o Cordeiro e volte e me avise. Mas ele tinha segundas intenções, ele queria o mal do menino, porque ele achava que ele ia perder a posição de governo dele, porque o Messias vinha e ia ser o novo rei dos judeus e ia mandar Roma embora. Então, ele combinou, aliás, combinou não, ele deu instruções bem concretas, né, bem fortes para os magos. E os magos foram orientados em sonho que não era para fazer isso. Não volta, não, vai embora, que esse homem é do mal. Vamos ver lá. Herodes está em Mateus 2, 3 e 4. E o rei Herodes, ouvindo isso, quando ele soube que os magos tinham ido embora, não tinham voltado, perturbou-se toda Jerusalém com ele. E congregados todos os príncipes dos sacerdotes e os escribas do povo, e perguntou-lhes onde haverá de nascer o Cristo. Qual que era a pergunta de Herodes para os sábios, para os entendidos, para os escribas, para os religiosos? Cadê o Cordeiro? Eu preciso saber onde está o Cordeiro. Eu tenho que tomar algumas providências contra esse Cordeiro. Os gregos. Os gregos, naquela época, era o sinônimo de sabedoria. Depois do que era dito a respeito de Salomão e sua sabedoria, os mais próximos a Salomão foram os gregos, os filósofos, que chegaram próximo à sabedoria de Salomão. Eles eram muito respeitados na época. E eles saíram da Grécia e foram lá em Israel, lá em Jerusalém, porque eles queriam saber, cadê o Cordeiro? João, capítulo 12, do 20 ao 21. Ora, havia alguns gregos entre os que tinham subido a adorar no dia da festa. Interessante, eles eram gregos, mas iam a Jerusalém adorar. Estes, pois, dirigiram-se a Filipe, que era de Betsaida da Galileia, e rogaram-lhe, dizendo: Senhor, queríamos ver o Messias. Nós queremos saber, cadê o Cordeiro? Nós precisamos saber cadê o Cordeiro. A nossa sabedoria não tem importância nenhuma sem o Cordeiro.
O Cordeiro tem palavras de vida eterna. A nossa sabedoria termina junto com a nossa morte. Aonde está o Cordeiro? Vamos ver Maria Madalena. Ela vai visitar a tumba do Senhor, ele já tinha ressuscitado, a tumba está vazia e ele aparece para Maria Madalena perto da sua tumba. E o diálogo é muito interessante. João 20,15. Disse-lhe Jesus: mulher, por que choras? Quem buscas? Ela, cuidando que era o hortelão ou o jardineiro, disse-lhe: Senhor, se tu o levaste, diz-me onde o puseste e eu o levarei. Ou seja, onde o Senhor colocou o cordeiro? Cadê o cordeiro? Faz isso não, me diz, cadê o cordeiro? As mulheres também foram visitar a tumba, acontece a mesma coisa. Mateus 25,6. Mas o anjo respondendo disse às mulheres: não tenhais medo, pois eu sei que buscais a Jesus. Eu sei que vocês estão procurando o cordeiro que foi crucificado. Ele não está aqui, porque já ressuscitou, como tinha dito isso antes. Vinde e vede o lugar onde o Senhor jazia. Olha só, eu não posso dar muito detalhe. Não posso dizer o que está acontecendo nesse momento, nem o que vai acontecer depois. Eu posso dar Posso levar vocês só para vocês verem onde ele estava no sepulcro, como é que ficou a tumba dele, vazia. Os discípulos, Jesus ressuscitado, já depois de 40 dias que estava com eles, antes de subir aos céus, fala com eles, dá as últimas instruções e sobe. Enquanto ele estava terminando de falar, nem terminou ainda, já subiu aos céus. E os discípulos ficaram olhando para cima. Aí é interessante porque conta isso em Atos 1, 10, 11. E estando com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, eis que junto dele se puseram 2 varões vestidos de branco, 2 anjos, os quais lhe disseram: varões galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus, esse Cordeiro que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir assim como para o céu o viste vir. Eu sei qual que é a questão de vocês. Cadê o Cordeiro? Pois é, o Cordeiro está no céu agora, mas ele vai voltar. É tão legal isso, ver os anjos se envolvendo, desde lá da história de Isaac, apesar de lá ter sido o anjo do Senhor, o próprio Senhor Jesus, os anjos. Eu me lembro de horas antes de Jesus ser preso para ser torturado, julgado, crucificado, ele está no Getsemane orando e um anjo, a Bíblia diz que um anjo veio para confortá-lo. Imagina isso, um anjo confortando Jesus. Aí eu lembro lá do anjo do Senhor, lá com Isaac. Abraão, não faça nada com o menino. Na minha interpretação, menino, não se preocupe, o teu pai não quer nada de mal para você. Eu acho que o anjo confortou Jesus da mesma forma no Getsemane. Jesus, teu pai não quer nada de mal para você. Não se preocupe, ele não vai te fazer nenhum mal. Ele quer o melhor do universo, o melhor do mundo para você. Eu acho que foi por aí. Vamos seguir. A Bíblia fala 176 vezes sobre o Cordeiro, sendo 141 vezes só no Velho Testamento. Nos Evangelhos, somente 4 vezes é usada a palavra Cordeiro. E uma vez na primeira carta de Pedro. Mas fecha o Novo Testamento falando em Apocalipse 29 vezes sobre o Cordeiro que estava morto, mas vive. O Apocalipse é um show de Cordeiro. Aliás, é o show do Cordeiro. Tudo é sobre o Cordeiro. Jesus tem uma posição central. O Cordeiro que estava morto, mas vive. No céu não tem essa pergunta, cadê o Cordeiro? Porque o Cordeiro é o centro. O Cordeiro é a luz do céu. Imagina, João,
Ele escuta uma voz, João, vem cá. Lá na ilha de Patmos, ele escuta uma voz, João, vem aqui. E ele vai, eu acho que ele vai com aquele coraçãozinho assim, eu vou ver o cordeiro, cadê o cordeiro, cadê o cordeiro? Vamos ver, Apocalipse 5, 6, 8. E olhei, e eis que estava no meio do trono e dos 4 animais viventes, e entre os anciãos, um cordeiro, como havendo sido morto, e tinha 7 chifres, olha os chifres aí, autoridade e poder, e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados a toda a terra. E havendo tomado o livro, os 4 animais e os 24 anciãos prostraram-se diante do cordeiro, tendo todos eles harpas e salvas de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. Tem outro texto também, Apocalipse 5, de 11 a 14. E olhei e ouvi a voz de muitos anjos ao redor do trono, e dos animais e dos anciãos, e era o número destes milhões de milhões e milhares de milhares, que com grande voz diziam: digno é o cordeiro que foi morto de receber o poder, e riqueza, e sabedoria, e força, e honra, e glória, e ações de graças. E ouvi a toda criatura que está no céu, e na terra, e debaixo da terra, e que está no mar, e a todas as coisas que neles há, dizer: ao que está sentado sobre o trono e ao Cordeiro sejam dadas ações de graças, e honra, e glória, e poder para todos sempre. E os 4 animais diziam: Amém! E os 24 anciãos prostraram-se e adoraram ao que vive para todos sempre. Cordeiro, cordeiro, cordeiro. Vamos ver mais? Deixa eu voltar um pouquinho aqui com vocês. O nosso arpa e taça é por causa disso. É por causa do cordeiro, que é o centro do céu, que está no trono, que foi morto, mas vive para sempre. Todas as vezes que nós nos reunimos na quarta-feira, nós estamos dizendo assim: o cordeiro estava morto, mas vive. Enquanto o céu inteiro está dizendo lá glórias, graças, poder ao Cordeiro, nós estamos aqui, ó, o Cordeiro. Nós estamos aqui por causa do Cordeiro. Foi o Cordeiro que nos trouxe aqui. Foi o Cordeiro que nos atraiu aqui. O arpa e taça é concernente ao Cordeiro. Não é concernente ao pastor Winston. O arpa e taça não é do pastor Winston. Não é da pastora Liz, não é da liderança, não é da Christ Mark, não é da casa de oração de Kansas City. O arpa e taça é do Cordeiro, é para o Cordeiro, é com o Cordeiro, é pelo Cordeiro. O Cordeiro precisa estar na nossa vida, continuamente. Eu queria que você meditasse um pouquinho sobre isso. Cercado ele está, no trono ele é o Rei da Glória. Um novo cântico entoado nos céus ao Rei dos Reis. Tomou sobre si as nossas dores, ferido de Deus, se entregou por mim. Digno é o Cordeiro que foi morto, a ele seja a força, a honra, a glória e o poder. Digno é o Cordeiro que foi morto, sobre a morte ele venceu, ele venceu. Meu Deus, em nome de Jesus Cristo,
Eu oro pela tua igreja. Eu oro pelas nossas famílias, pelas nossas casas. Eu oro por aqueles que têm ouvido a tua palavra através desse ministério, através dessa igreja, através da vida dos nossos irmãos. Nós queremos bendizer o teu nome e te agradecer por nós termos encontrado o Cordeiro um dia. Muito obrigado pelo sacrifício substitutivo do teu Filho pela nossa vida. Nós recebemos esse sacrifício, reconhecemos que esse sacrifício é totalmente suficiente. Como é bom ter esse Cordeiro sobre nós. Como é bom entender o sacrifício dele. Como é bom entender a obra, o que ele passou, o que ele fez. O Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Esse Cordeiro que a Bíblia toda aponta para ele. Esse Cordeiro é o nosso Cordeiro, é o meu Cordeiro pessoal. Que o sangue desse Cordeiro venha sobre nós, nos purificando de todo o pecado, nos limpando, nos lavando, nos renovando. Tu és totalmente digno, Senhor Jesus. Tu és o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Tu és o Cordeiro entre nós. Nós bendizemos o teu nome, Cordeiro Santo. Cordeiro imaculado, Cordeiro incorruptível, Cordeiro majestoso, Cordeiro amoroso, Cordeiro misericordioso. Glórias a ti, Senhor. Venha sobre as pessoas agora, Senhor Jesus. Venha, Cordeiro de Deus, sobre cada um agora. Venha, venha, venha. Venha salvando, Senhor. Venha curando, venha batizando com teu Espírito Santo. Venha redimindo. Venha resgatando, Senhor. Cordeiro, tu és o nosso Messias. Tu és o nosso Messias. Só tu és santo, Senhor. Só tu és santo, só tu és santo. Oh, cacharabariabra basta sacrebite aribiadaba secradarash. Bendizemos o teu nome, Xaracai Xotori diadrabasto sacratarabachasta sai. Eu quero abençoar vocês com duas bênçãos tremendas que está no livro do Cordeiro, que diz assim: o favor imerecido do Senhor Jesus Cristo e o infinito amor de Deus, o teu Pai, e o relacionamento com o Espírito Santo sejam com todos vocês. O Senhor te abençoe e te proteja, e o Senhor te olhe nos olhos com a sua face brilhando e tenha misericórdia de ti. O Senhor te olhe sempre com amor de Pai e te faça viver em paz. Meu Deus, eu quero abençoar agora os teus dizimistas, os teus ofertantes, os teus tributantes. Bendizemos o teu nome pela vida de cada um deles, que eles sejam prosperados em todas as áreas. Que a prosperidade seja um estilo de vida. Não seja só ganhar dinheiro, mas em todas as áreas. Prosperidade em tudo que eles colocarem as mãos. Que sejam prósperos, que a tua casa seja próspera, que a tua igreja seja próspera. Nós abençoamos cada centavo que entra nessa igreja e abençoamos as contas bancárias,
as carteiras, aquilo que ficou retido na mão dos teus filhos, que seja multiplicado muitas e muitas vezes. Eu quero também te lembrar de quarta-feira, quero ver você ali na sua câmara. Vão ser as duas últimas, as duas últimas Arpitaça virtual. Depois disso nós voltaremos para o templo. Então, um grande beijo, fique na paz, fique no shalom. Seja muito feliz essa semana. Um grande beijo.